Saber que estás presente aqui, reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder seu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, nesse lugar. Amém. Amém, que Deus seja louvado, né, por essa oração cantada. O meu bom dia a todos, né, a todos que aqui chegaram. Nós vamos meditar, então, agora num verso. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que bom que você acordou essa manhã, porque você confia nesse Senhor dos exércitos. E é por isso que você veio aqui hoje, porque você tem a plena certeza que Jesus está lutando todas as suas lutas. E quem tem como Cristo, como general, jamais perde uma batalha. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia para Bom todos e dia. todas que estão aí. Tá. Nós vamos, então, dar início, né, à nossa adoração com duas orações. O pastor Jorge vai fazer a segunda, eu faço a primeira, né? E nós vamos, então, falar com o nosso Deus. Bondoso Deus que estás nos céus, é com o coração cheio de alegria que, mais uma vez, o teu Santo Espírito veio até o nosso quarto, a nossa cama, nos acordar, para nos trazer para esse culto de louvor e de adoração a Ti. Ó Senhor Jesus, nós ansiamos muito, muito, muito morarmos contigo por toda a eternidade. E o nosso desejo nessa manhã, Senhor, é receber a porção dobrada do Teu Santo Espírito, porque aqui está o povo, Senhor, que deseja ardentemente ser o Seu remanescente, ser aquele povo selado por Ti, para morar contigo, Senhor, por toda a eternidade. Queremos ser vasos, queremos que o Senhor nos use, Senhor, para a proclamação das 3 mensagens angélicas agora nos últimos dias. Por isso, Senhor, molda esse povo, que o Senhor possa ser o nosso general em todos os dias da nossa vida até a tua volta. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Usa agora o teu servo, o teu mensageiro que o Senhor trouxe essa manhã para continuar falando a tua palavra, a tua mensagem para os teus servos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, santo e tremendo é o teu nome, Senhor. Agradecemos-te por mais uma manhã, pelo privilégio que o Senhor nos tem, Senhor, de nós continuarmos a existência, usufruindo, Senhor, de uma graça mantenedora e que cada dia, Senhor, o nosso coração ele possa se alegrar, porque nós pertencemos a um Deus que nos cria, um Deus que nos redime e um Deus, Senhor, que tem algo maravilhoso para nós, que é a eternidade. Pai, rogamos a Ti nessa manhã pelo Teu Santo e Bom Espírito, para que Ele possa permear, Senhor, a nossa vida durante o dia e que o nosso coração possa ser submisso, Senhor, ao Teu querer, à Tua santa e bendita vontade. Pai, que a graça do Teu Santo e Bom Espírito
ele possa permear todos os nossos atos, possa nos fortalecer, possa fazer com que nós possamos capazes de amar e glorificar o nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, a tua graça. Esteja aqui com cada coração e ao abrirmos a tua palavra, nós rogamos a ti que o Senhor possa, Senhor, ser aquele que vai falar através de nós. O Senhor possa nos ajudar a entender o teu grande amor e entender cada dia mais a eficácia do sangue redentor que é em Cristo Jesus. É nesse nome, Senhor, que nós pedimos a ti, clamamos a ti, Senhor, confiando na tua misericórdia, nos méritos que há em Cristo Jesus, o nosso querido Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Pastor Jorge, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez, que o Santo Espírito do Senhor te use neste momento. Amém. Ontem, nós estávamos falando ontem acerca da entrada do povo de Deus no Santo dos Santos, no Santíssimo, no Santuário Celestial, pela fé. Cada dia mais os nossos olhos voltados para cima, cada dia nós vivendo a experiência do sumo sacerdote Josué, onde ele está diante do anjo do Senhor, ele está diante de Cristo, confessando a sua indignidade, confessando a sua pecaminosidade e usufruindo da graça perdoadora de Cristo. Ainda dentro do livro de Zacarias, uma outra profecia, que parece ser uma profecia que está, vamos dizer assim, desconectada ao do capítulo 3, no entanto, ela está, podemos dizer assim, intimamente relacionada com o capítulo 3. No capítulo 12 do livro de Zacarias, nós encontramos no verso 10, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém espírito de graça e de oração. Então, a primeira parte do verso aqui, do verso 10 do capítulo 12, fala que Deus ele vai derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o seu espírito de graça e o seu espírito de súplica ou de oração, como em outras traduções. Quando nós olhamos a igreja primitiva e nós olhamos que a igreja passou 10 dias em oração, podemos ter a certeza que depois de 10 dias veio a plenitude do Espírito Santo sobre eles, mas antes, para que eles pudessem ter uma vida de 10 dias de oração, e a palavra de Deus ali em Atos diz que é uma oração perseverante e é uma oração unânime. Sem dúvida, nós podemos encontrar ali que a obra do Espírito Santo, o Espírito de súplica foi derramado sobre eles. E uma vez que o Espírito de súplica foi derramado sobre eles, o desejo de orar, a persistência na oração, vamos dizer assim, o desejo de continuar numa profunda e genuína comunhão com Deus através da oração, fez com que eles passassem 10 dias, e esses 10 dias foram, assim, 10 dias de muita e constante e perseverante e unânime oração. De uma forma obstinada, eles estavam importunando a Deus com a promessa de que o Espírito Santo seria enviado. No entanto, quando nós encontramos aqui que Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o seu Espírito de graça e o seu Espírito de súplica, sem dúvida, nós podemos ainda conectar com a obra que Deus está reservando para os nossos dias. A serva do Senhor, ela vai dizer que se foi necessário 10 dias para que eles pudessem alcançar a bênção prometida, a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, hoje, na chuva serôdia, Deus precisa e quer fazer um trabalho muito mais elevado com a sua igreja. Nós precisamos de uma obra mais elevada. No entanto, nós precisamos cada dia entender que nós só vamos conseguir ter uma vida de oração perseverante, uma vida de oração que ela será de uma forma obstinada, buscando a Deus de uma forma perseverante e unânime, se o Espírito de graça for derramado sobre nós.
Então, a nossa oração, ela deve ser: Senhor, nos dê cada dia mais o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a orar. Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E aí nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que ele possa nos ensinar a orar. Não é que o Espírito Santo ele ore por nós, é que ele é o agente que ele coloca dentro do nosso coração os desejos que Deus quer que nós possamos clamar a Deus. Então, quando nós encontramos aqui o texto que Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o Espírito de graça e de súplicas, vai acontecer aqui o que está no restante do verso. Olharão para aquele que traspassaram e lamentarão como quem se lamenta por um filho único. Outra tradução diz que olharão para aquele que traspassaram e vão prantear como que pranteia por um filho único ou filho unigênito. E chorarão amargamente como quem chora por um primogênito. Então, aqui nós encontramos um pranto e nós encontramos um choro amargo, e esse choro amargo é como alguém que perde um filho único e como alguém que perde um primogênito. Então, essas duas expressões que nós encontramos, um filho unigênito e um filho primogênito, elas se encaixam perfeitamente em Cristo. Cristo é o unigênito de Deus, Cristo é o primogênito de toda a criação, e assim a palavra de Deus define para nós. Então, quando nós encontramos esta expressão de que vamos olhar para Cristo como resultado de uma vida de súplica, de uma vida de graça que o Espírito Santo opera para nós, e aí haverá um pranto e haverá um choro em Israel. Quando nós encontramos dentro da profecia de Joel, onde Deus nos coloca o desejo de que nós possamos viver o grande dia da expiação, e no livro de Joel, nós encontramos alguma coisa acerca desse pranto. Joel, no capítulo 2. Então, veja bem, no capítulo 2 e no verso 12, por isso diz o Senhor, convertei-vos agora a mim de todo o vosso coração, com jejum, com pranto e choro. Então, Deus, ele quer provocar em nós um choro, um pranto genuíno. E esse pranto é como resultado do Espírito de súplica que virá sobre nós. E dentro desse Espírito de súplica que virá sobre nós, nós vamos olhar para aquele que nós transpassamos. E vamos olhar para Cristo como aquele que ele tem as sequelas do grande amor que foi demonstrado ali na cruz do Calvário. Se, por um lado, o perdão, ele, vamos dizer assim, ele é uma misericórdia de Deus, é um extravasar da misericórdia de Deus, é uma dádiva que Deus dá para nós, que nós não merecemos, nós não temos condições de fazer nada para alcançar o perdão de Deus, a não ser confiar na misericórdia de Deus, a não ser nós estendermos a mão da fé, e mesmo a fé que nós estendemos, ela provém de Deus. E assim, vejam bem, então Deus ele concede o seu perdão para o contrito e abatido de espírito. E quando nós então entendemos o perdão, vamos assim, é um presente, é uma graça, é um dom que Deus dá para nós. No entanto, quando nós olhamos para Cristo, as sequelas ficarão eternamente em Jesus. E quando nós tivermos esta visão, a visão de Cristo, olharão e esse olhar profundo que nós precisamos ter na pessoa de Jesus Cristo, como resultado de um espírito de súplica, de graça que será derramado sobre a igreja de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para aquele que nós transpassamos, vamos prantear como se pranteia por a perda de um unigênito. E vamos chorar de uma forma amarga como alguém chora pela perda de um primogênito.
Quando nós encontramos isto, nós podemos dizer que haverá aquilo que Jesus vai dizer sobre a bem-aventurança do pranto. Bem-aventurados aqueles que choram. Jesus, quando ele fala bem-aventurado aqueles que choram, ele está colocando em duas dimensões. Ele está dizendo que ele vai suavizar as nossas lágrimas, ele vai enxugar as nossas lágrimas, ele vai trazer o consolo necessário para nós. E aí nós podemos dizer das aflições da vida, nós podemos dizer das perdas que nós temos de entes queridos na vida, e a promessa de Deus é que Deus ele enxuga as nossas lágrimas, ele traz o consolo necessário, e nós podemos dizer que o bálsamo do Espírito Santo é um consolo para a nossa vida, para as nossas, vamos dizer assim, as nossas dificuldades, para as nossas tristezas. Mas, no entanto, a palavra de Deus ali, Jesus está dizendo algo também, em outro sentido. Que quando nós tivermos esse choro, e esse choro como se chora pela perda de um unigênito, esse choro como se chora pela perda de um primogênito, então Jesus fala aqui, através do livro de Zacarias, de um pranto, e Jesus fala aqui de um choro amargo. E quando nós encontramos essas duas coisas, pela essa sensação de uma perda, ou seja, pela sensação de que nós criamos, vamos dizer, sequelas na pessoa de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Nós vamos ser consolados. Deus, então, ele está esperando de nós esse choro, esse pranto. Um pranto de que nós vamos entender a gravidade do nosso pecado, na medida em que nós vamos cada dia mais tendo uma visão de Cristo, cada dia mais nós tendo uma visão de que as sequelas que nós deixamos na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos o pecado, e podemos assim ilustrar na vida de Davi, Davi, ele entendeu uma coisa na sua transgressão. Depois que o Espírito Santo agiu de uma forma poderosa na vida dele, através de Natã, sendo ali um instrumento de Deus para ilustrar a obra de Deus, a obra do Espírito Santo em nossa consciência, quando então Natã vai contar uma história de uma cabritinha, ou em algumas traduções diz de uma ovelhinha, e aí o que vai acontecer? Ali Davi vai sentir o seu arrependimento. Quando nós olhamos o Salmo 51, nós podemos dizer ali que Davi vai usar uma expressão, ele vai dizer, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Quando nós estudamos a lição da Escola Sabatina durante o trimestre, José entendeu que o pecado ele era contra o Senhor. Então, quando há uma tentativa, há uma sedução ali da esposa de Potifar, ele vai dizer, como eu cometeria tamanha maldade contra o Senhor. Então, quando o povo de Deus entender cada dia mais a preciosidade do sacrifício de Cristo, aquilo que Jesus fez por cada um de nós, as sequelas que nós deixamos em Cristo, e aqui vamos colocar uma frase que ela não pode ser esquecida por nenhum de nós. Os profecias diz para nós que por todo pecado, Deus é novamente ferido. Jesus é novamente ferido. Então, quando nós encontramos a gravidade, a excessiva malignidade do pecado, e o pecado, ele é terrível aos olhos de Deus, porque ele contém a maldade em si, então existe o elemento da maldade no pecado, mas esta maldade, ela é extravasada de uma forma mais acentuada, porque ela deixou sequelas no Filho de Deus. Então, está aqui reservada para nós que depois que esse espírito de súplica, esse espírito de graça, ele é derramado sobre o povo de Deus, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, representando aqui a igreja de Deus, nós então vamos experimentar a experiência de olhar de uma forma profunda para aquele que nós transpassamos. E quanto mais nós entendermos a excelência do sacrifício de Cristo, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, as sequelas que nós deixamos na pessoa de Cristo, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos entender a gravidade do pecado e haverá uma renúncia do pecado. E aí o texto continua dizendo para nós que no verso 11, naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como
E esse pranto está dizendo que, verso 12, a terra lamentará, e cada família por si. A família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, as suas mulheres à parte, todas as outras famílias à parte e suas mulheres à parte. Então, é o seguinte, a igreja, o povo de Deus, a família de Deus, ela clamando a Deus, ela experimentando o Espírito de súplica, ela experimentando o Espírito de graça, e aí, veja bem, e esse Espírito de súplica vai fazer, então, com que nós possamos ter uma vida de oração muito mais acentuada do que os 10 dias de oração que ali na igreja do Pentecostes. E no capítulo 13, nós encontramos, naquele tempo haverá um manancial, uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para lavar o pecado e a imundícia. Então, vamos aqui mentalizar o texto. Então, depois que o Espírito de súplica é derramado, depois que o Espírito de graça é derramado sobre o povo de Deus, depois que há uma vida de oração, vamos dizer assim, há uma perseverança na oração, há uma acentuação numa busca mais elevada de Deus, numa obra mais elevada do que aconteceu ali no Pentecostes. O que vai acontecer depois que olharmos para Cristo, depois que nós chorarmos como se chora pela perda de um unigênito, nós plantearmos como se planteia pela perda de um primogênito, aí o que vai acontecer? Haverá um manancial, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para lavar o pecado e a imundícia. E aqui nós podemos conectar com aquela experiência que nós encontramos na vida de Josué no capítulo 3. Então, Josué está diante do anjo do Senhor, Josué está ali suplicando misericórdia, Josué, o sumo sacerdote, ele está, vamos dizer, depois de uma vida de oração, depois de uma vida de entrega, de uma vida de contrição, de um quebrantamento do coração, e aí ele está então ali, diante do anjo do Senhor, e ele está suplicando a Deus misericórdia e a transformação do seu caráter. E a palavra de Deus vai dizer aqui que naquele tempo haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para lavar o pecado e a imundícia. Isso aqui é maravilhoso. Então, Deus vai lavar da nossa vida, tanto a culpa como a contaminação do pecado. Então, repetindo alguma coisa que nós já mencionamos anteriormente, então, o pecado, ele traz para nós culpa, e o pecado, ele traz para nós, vamos dizer, contaminação. E esta fonte que está aberta aqui para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, é uma fonte para nós lavarmos a nossa imundície, as nossas impurezas, e para nós lavarmos as nossas culpas. Então, este é o momento, desfecho, é o desfecho da expiação. Então, Deus, ele quer que nós tenhamos cada dia, que o Espírito Santo, ele possa nos ajudar para que nós possamos ter essa vida que Deus almeja que nós tenhamos de oração. Mas essa vida de oração, ela é resultado de um Espírito que atua em nós, o Espírito Santo atuando em nós, colocando em nossa vida o desejo de orar, colocando em nossa vida o desejo da perseverança na oração e de uma entrega e de uma humilhação profunda diante de Deus. E o que vai acontecer? Nós vamos olhar para Cristo de uma forma muito especial. E olharmos para Cristo, nós vamos entender, vamos dizer assim, a gravidade do pecado. E quando nós entendermos a excessiva malignidade do pecado, haverá um pranto e haverá uma renúncia do pecado. Então, que Deus possa nos ajudar, que esse Espírito de graça ele seja derramado sobre nós, e que juntos nós possamos cada dia almejar, Senhor, que o teu santo e bom Espírito, ele possa fazer cumprir isso na minha vida. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito de súplica. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito de graça.
Coloque em nós, Senhor, um profundo desejo de orar, uma oração genuína, Senhor, uma oração que provém de Ti, Senhor, uma oração que o Senhor é aquele que é o causador da nossa vida, é aquele que traz a inspiração na oração, é aquele que nos ensina a orar, Senhor, é aquele que coloca desejo no coração para que nós possamos pedir ao Senhor o que é correto. E de uma forma perseverante como a igreja primitiva, de uma forma unânime como a igreja primitiva, nós possamos ter uma vida elevada de oração, para que nós possamos entender que essa profecia aqui é sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, ela se refere a nós nesses últimos dias. Agradecemos a Ti, Senhor, pela visão que o Senhor nos dá do livro de Zacarias. Agradecemos a Ti, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor nos dá a certeza de que essa vida de oração, ela vai nos levar a Cristo Jesus, vai nos levar a olhar para Jesus, como unigênito Filho de Deus, como primogênito, e assim nós vamos ter cada dia mais o amor profundo a Cristo, e neste amor profundo a Cristo nós vamos entender cada dia mais o propósito de Deus. Terminando assim, dentro desse amor profundo de Deus, quanto mais nós amarmos a Deus, será o resultado de nós entendermos a gravidade do pecado, e dentro da gravidade do pecado nós entendermos que as feridas que nós deixamos na pessoa de Jesus, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por aquilo que nós transpassamos na pessoa de Cristo. Então, que Deus nos ajude a entender que o pecado é coisa grave e que deixamos sequelas na pessoa de Cristo, e que esse pranto, esse choro que está reservado para nós, ele aconteça em nossa vida. Que Deus abençoe e que tenhamos um bom dia, na graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa mensagem. Nós aqui, mais uma vez, vemos a pessoa de Cristo nos convocando a parar de pecar, porque o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Jesus Cristo. Vamos então para as nossas orações. Eu gostaria de ver aqui uma mãozinha levantada. Alguém gostaria de orar? Irmã Terezinha, obrigado. O pastor, então, vai encerrar esse momento, né, com uma oração, a irmã Terezinha com a segunda, e a Rutinha vai fazer a oração cantada. Podemos orar? Irmã, só um pouquinho, por favor. Eu queria Sim. pedir que a irmã Terezinha ou o pastor orassem por uma pessoa, uma amiga que está aqui comigo. Ela está desesperada, o filho está numa situação muito complicada e ela está aqui em prantos. O filho, o nome do rapaz é Miguel, e ela é Ju. Se vocês pudessem orar, eu agradecia muito, tá bem? É uma situação muito complicada, por favor, tá? Amém. Vamos colocá-las na oração agora. Pastor, pode orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Pai, o Senhor tem reservado para nós promessas preciosíssimas, Senhor. E uma delas que o Senhor derramará sobre nós o Espírito de graça e de súplica, Senhor. E como resultado desse Espírito de graça e de súplica, Senhor, o Espírito Santo nos levará, Senhor, a olharmos de uma forma profunda, Senhor, de uma forma significativa, Senhor, para a pessoa de Jesus, o teu primogênito, Senhor, o teu unigênito, Senhor. Pai, e o Senhor está dizendo para nós que há um choro, Senhor. E esse choro e esse pranto, Senhor, é devido nós entendermos que nós ferimos a Cristo, Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, Senhor.
Pai, nos dê esse poder, Senhor. Nos dê essa graça. Nos dê esse espírito de súplica, Senhor. Para que as nossas orações, Senhor, elas possam ser orações que possam ter, Senhor, o Espírito Santo atuando em nosso ser. Colocando em nós, Senhor, os desejos que o Senhor quer que nós estejamos colocando, Senhor. Pai, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que nós tenhamos, Senhor, prazer em buscarmos a Ti. Profundo desejo, Senhor, de aumentar o nosso conhecimento da Tua pessoa, Senhor. Pai, nós estamos aqui e agora vem, Senhor, um pedido, um clamor a Ti, Senhor, pelo Miguel. O Senhor conhece o caso, Senhor. O Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe aquilo que está acontecendo, e nós nem sabemos pedir direito ao Senhor, porque pouco conhecemos, Senhor. O Senhor, como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, o Senhor pode, Senhor, e tem o poder necessário para fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Aquilo que o Senhor acha e aquilo que o Senhor tem em mente, Senhor, na vida do Miguel. Entregamos esse pedido em Tuas mãos, Senhor, confiando na Tua providência e na Tua santa vontade, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor tem a solução para aquilo que nós não sabemos, Senhor. Pai, que esse dia seja um dia, Senhor, que o desejo do nosso coração seja olhar para Jesus. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor. Sem o Teu Santo e bom Espírito, nós não temos essa condição, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos entender, Senhor, a gravidade dos nossos pecados. Precisamos entender, Senhor, quão profundos, Senhor, são as cicatrizes, Senhor, que nós deixamos na pessoa de Jesus. O Senhor está dizendo que nós transpassamos, Senhor, o Teu unigênito, Senhor, o Teu primogênito. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos olhar para Jesus e ver na pessoa de Jesus a preciosidade, Senhor, do Seu sacrifício. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa nossas omissões, Senhor. Perdoa nossa frieza, Senhor. Perdoa, Senhor, as coisas que nós machucamos a Ti, Senhor. Aquilo que nós sabemos que é errado e às vezes continuamos a praticar, Senhor. Nos dê, Senhor, uma libertação. Nos dê um profundo desejo, Senhor, de seguirmos cada dia mais a Ti e renunciarmos cada dia mais à maldade no coração, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que é impuro, Senhor. Tudo aquilo que é vil, Senhor. A vil sensualidade, Senhor. Tira de nós, Senhor, o egoísmo, Senhor, que está impregnado em nosso ser. Abate a nossa suficiência, Senhor. Joga-nos no pó da terra, Senhor. Precisamos, Senhor, humilhar diante de Ti. Que a Tua vontade prevaleça diante de nós, Senhor. Que o Teu querer, Senhor, seja acima da nossa vontade. Pai, nos dê, Senhor, cada dia mais, Senhor, o Teu Santo e bom Espírito. Derrama sobre nós esse Espírito de graça, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito de súplica, Senhor. Abençoe, Senhor, cada coração, Senhor, que se dispõe nessa manhã a buscar a Ti. Mais uma vez, colocamos o Miguel em Tuas mãos. Em Cristo Jesus, no Teu único Filho, no primogênito, Senhor, naquele que nós transpassamos e ferimos, é que nós confiamos em Ti, Senhor, nesta graça e nessa intercessão de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, meu Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai.
Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, é eterna, é infinita. Oh Deus, muito obrigada por estar na tua presença nesta manhã. Obrigada pelo Senhor nos acordar nesta manhã com esse desejo ardente de buscar a tua face, de estudar a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela mensagem que o Senhor enviaste a nós nesta manhã. Oh Deus, oh Pai, em nome de Jesus, nos reveste o teu poder, nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado, a vencer nossa natureza carnal, a vencer o nosso apetite, a vencer tudo aquilo que o inimigo tem usado para nos distanciar do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoa onde nós temos falhado, onde nós temos caído, mas por misericórdia eu te imploro, Paizinho eterno, sonda cada mente, cada coração de cada um de nós que fomos tocados fortemente pelo Senhor nesta manhã. Ouve os nossos clamores, ó Pai, olha para o nosso desejo, para a ânsia do nosso coração. O nosso desejo é andar com o Senhor, é fazer a tua vontade, é lavar as nossas vestimentas no teu sangue, Jesus, é nos purificar, é nos preparar. Oh, meu Jesus, quanta luz o Senhor tem dado a nós, quanto conhecimento. Obrigado por esta luz, obrigado pelo teu chamado, mas nós não queremos ficar com essa luz guardada só para nós queremos fazê-la brilhar. Oh, meu Jesus, tome posse da nossa vida, oh Espírito Santo, tome posse da nossa vida e faz de nós um vaso precioso, um instrumento nas tuas mãos, porque nós, através da unção do teu Santo Espírito, possamos ir aonde o Senhor mandar, para falar, para testemunhar, para pregar, para demonstrar, para exortar pessoas que ainda estão escravizadas por Satanás. Meu Deus, nos unge, nos batiza com o teu Santo Espírito, por misericórdia. Toma cada lar representado aqui, cada um de nós, por misericórdia, Pai. Ouve os nossos clamores, supra a nossa necessidade por misericórdia, mas de uma forma especial, mais uma vez, eu quero apresentar o Senhor e clamar, suplicar ao Senhor pela vida do Miguel. Meu Deus, meu Pai, nós não conhecemos essa vida, mas o Senhor conhece, Pai, essa vida desde o ventre da mãe. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, pela tua graça, pelos métodos de Jesus Cristo, ouve a oração dessa mãe angustiada, Pai, colhe as lágrimas dessa mãe que está implorando, suplicando, está frita, Pai, pela situação que o filho está passando. Pai, o Senhor tem a solução, o Senhor sabe como resolver essa situação, como resolver esse problema, e nós, humildemente, Pai, confiante unicamente nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te imploramos, toma essa causa em tuas mãos, toma esse problema em tuas mãos, toma a vida do Miguel em tuas mãos, e age, meu Deus, de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa, resolvendo essa situação, conforme o teu querer, conforme o teu propósito, conforme a tua vontade. Quero colocar também a vida do pastor nas tuas mãos, o ministério dele, a família dele. O Senhor sabe quais são as provações, o Senhor sabe quais são as ciladas que o inimigo tem armado por ele, mas dele vitória em todos. Pai, derrama sobre ele e sobre cada um de nós o teu Espírito Santo e dai-nos hoje um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de consagração, um dia de comunhão, um dia de um andar com o Senhor. Nós te imploramos, te suplicamos esses milagres, essas bênçãos em nossas vidas e já agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, transforma o nosso ser, dá-nos tua paz, a luz do teu bem. É o que pedimos. Amém. Louvado seja Deus, porque estamos aqui então mais uma manhã para nós meditarmos aqui nessa mensagem. E eu estou aqui bem reflexiva, né? Porque ontem à noite a minha sogra, ela passou esse final de semana, né, na minha casa, e
E aí minha sogra tem mal de Alzheimer. E eu fiquei pensando como uma pessoa, né, que não tem mais consciência de nada pode pedir perdão pelos seus pecados. E eu fiquei ontem preocupada com essa situação dela, e eu conversei com ela ontem, falei com ela sobre Jesus, e eu perguntei se ela falava com Jesus. Aí ela me respondeu que de manhã ela não lembrava, mas que de noite ela rezava. E eu perguntei, o que a senhora reza? Ela falou assim, eu rezo uma Ave Maria. Eu falei, não, mas para falar com Jesus não precisa de fazer essa oração, a senhora pode contar como é que foi seu dia, né? Pode pedir perdão pelos pecados. E a gente estava conversando sobre pedir perdão pelos pecados. Mas ela, 5 minutos depois, ela já não sabe mais o que você falou com ela, ela nem lembra quem eu sou. Quanto mais pedir perdão pelos pecados, né? Mas como está sendo a nossa oração? Está sendo apenas algo formal, onde nós repetimos obrigado, Jesus, pela comida, pelos filhos, e falamos a mesma coisa todo dia? Eu acho que é isso que a mensagem hoje está me fazendo refletir. Como está a minha oração? Porque eu preciso de suplicar a Cristo com choro o seu perdão, a sua misericórdia. Eu tenho que sentir tristeza pelo meu pecado. O meu pecado, ele fere a Jesus Cristo. E o seu pecado, ele está ferindo a Jesus Cristo? O que você ainda precisa abandonar? O que você ainda precisa de confessar? Eu tenho pedido a Jesus Cristo, a cada manhã, para Ele me fazer lembrar dos meus pecados, daqueles que eu me cometi lá atrás, que eu nem lembro mais, mas que eu quero confessar, para que todos sejam apagados do livro da minha vida. E você? O que você ainda precisa de confessar? Nós vamos agora abrir para as considerações. Alguém gostaria de dar um testemunho? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Este é o momento. Eu acho que vocês ainda estão a pensar, né? O que falar, né? Acho que todo mundo está pensando na gravidade, né? Aqui do pecado, o que o pecado tem feito conosco, né? A separação que ele nos causa, que ele nos faz com que ele nos separe de Jesus Cristo. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam. E nós também. Quando nós pecamos, nós também nos escondemos. Ficamos com vergonha de falar com Jesus Cristo. Ficamos com vergonha de pedir perdão. Principalmente quando aquele pecado ele é repetidamente, né, realizado ali por nós. E aí você fala assim, eu já pedi perdão por isso, e agora eu não vou pedir perdão porque eu estou com vergonha de Jesus. Mas independente do que fizermos, sempre temos que ir ao encontro do nosso Salvador. Quando Adão e Eva se esconderam, quem é que os procurou? Foi Deus. Deus nunca deixa de nos procurar. Deus sabia que eles tinham errado? Sabia. Mas Deus foi até o jardim e ali chamou por Adão e Eva. E hoje Jesus Cristo também está chamando por você. Não importa o que você tenha feito, aonde você está andando, mas Jesus Cristo não desiste de nós. E o céu nos espera. Pastor, tem mais alguma coisa a falar? Que nós não temos ninguém a considerar hoje. Heloísa, Oi. tá me ouvindo, querida? Sim. Bom dia para todo mundo. Eu queria falar, quando você estava aí falando, né, depois de ouvir o pastor Jorge, eu estou aqui falando com Deus, Senhor, me mostra qual é o meu pecado que ainda não foi transferido para o santuário celestial. Porque se a gente não confessar os nossos pecados, como você disse, Deus sabe de todos,
Deus conhece tudo, ele sabia do pecado de Adão e Eva, mas ele precisou ir até eles, para que eles entendessem a malignidade do pecado, para que eles reconhecessem, porque sem confissão não há reconhecimento da nossa parte. Deus poderia perdoar todos os nossos pecados sem confessarmos, mas a gente ia continuar sem saber o que isso causa. E se os nossos pecados não forem transferidos para o santuário celestial, Cristo não poderá pagá-los. Quando você falou, né, que gostaria que todos os pecados fossem apagados do livro da vida, os nossos pecados precisam ser transferidos para o santuário celestial. Porque é lá que está se fazendo expiação, não é aqui na terra. E se não há confissão, não há transferência do pecado. E se o pecado não estiver registrado lá, nós não podemos ser perdoados e não podemos entrar no reino do céu. Quando nós entendermos isso, nosso coração vai se afligir. E nós vamos atrás do Senhor suplicar para que Ele nos mostre cada um dos nossos pecados que ainda não foram transferidos para o santuário celestial. Que Deus nos ajude, amiga. Meu coração já está aqui aflito. E essa vai ser a minha oração a partir de agora. Muito obrigada, pastor Jorge. Nós temos um Salvador e Cristo, ele está como intercessor e Cristo está como mediador junto ao Pai. Então, Cristo ele faz como mediação, ele faz essa ponte entre nós, esse abismo que o pecado fez, essa separação que é feita entre nós e Deus. Então, Cristo, ele une o homem finito ao Deus infinito. Então, ele faz essa mediação, ele é o mediador. Mas também Cristo, ele é o nosso intercessor. Então, quando se fala da intercessão de Cristo, nós temos que ter a ideia que então, junto ali no santuário, a súplica do pecador arrependido, e junto ali o rogo de Cristo em relação ao Pai, rogando misericórdia e perdão para os nossos pecados. Então, quando nós temos a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo ele trabalha em nosso coração para extrair do nosso coração o arrependimento, extrair do nosso coração o desejo de que nós possamos encontrar o refúgio, a misericórdia em Deus, e para que ali Cristo, como nosso intercessor no santuário, possa ser o nosso grande ajudador e intercessor junto ao Pai. E isso é maravilhoso, não podemos perder isso de vista. Então, nós precisamos realmente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele possa estar atuando em nossa vida, para que nós possamos entender a gravidade do nosso pecado, e uma vez entendendo a gravidade do nosso pecado, nós possamos confessá-lo. Então, chega até o santuário uma confissão do nosso pecado. E dentro dessa confissão, entra também, vamos dizer o seguinte, que se o arrependimento é genuíno, se é fruto de uma graça operando em nós, vai produzir frutos, e esse fruto vai ser renúncia do pecado. Então, nós precisamos entender que uma das coisas que nós mais precisamos é de um profundo e genuíno arrependimento. E esse profundo e genuíno arrependimento, ele aprofunda à medida que nós temos esses pedidos súplicas sobre nós, e essa graça de Cristo, através do Espírito Santo, atuando em nós, para que nós possamos olhar para Jesus e entender que a gravidade do pecado. E aí, na fala aí de Adão e Eva, quando Adão e Eva lhe deram aquela mordida no fruto proibido, o que vai acontecer? Ali eles estavam sentenciando a morte de Cristo. Ali estavam dizendo que a espada deveria transpassar o Filho de Deus. Nossa, nunca tinha pensado dessa forma, pastor, né? Que naquela mordida eles estavam dando uma sentença para Cristo. E também quando nós mordemos o pecado, nós também fazemos as feridas de Cristo sangrar. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude
nesse dia de hoje, refletirmos sobre o pecado, que o pecado é uma agressão a Jesus Cristo, e o pecado, ele causa essa separação entre mim e Cristo. Mas louvado seja Deus, porque Jesus morreu em meu lugar, e nós temos então a oportunidade de voltarmos através da oração, através do meu pedido de perdão, né, de consagração, eu posso voltar para perto do meu Salvador. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja... nós temos aqui a Marley querendo falar. Bem-vinda, amada. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Pastor, eu só fiquei com uma dúvida e não gosto de ficar com dúvida e depois é mal, né? A gente às vezes entender as coisas não. O pastor disse que quando nós pecamos, abrimos outra vez, é como se abríssemos a ferida de Cristo outra vez. Eu não entendi muito bem isso. Não é mais no sentido de que é como se nós tivéssemos rejeitado o sacrifício dele, certo? Porque Cristo morreu, ressuscitou, e nós não altera em nada. No meu pecado não altera Cristo, altera para mim. É uma rejeição, e seria nesse sentido, seria uma mágoa nesse sentido, não que eu volte a ferir a Cristo. Só queria assim perceber isso, que eu fiquei achei assim meio, não sei se percebi bem. É uma citação da irmã White, que ela diz que por todo pecado feríamos a Jesus. Tá? Então, esta é a gravidade do pecado. Por todo pecado, nós sentenciamos a morte de Cristo. Né? É bem verdade que essa morte ela já foi realizada. Então, é o seguinte, mas o pecado, ele traz essa gravidade. Ele tem um elemento do mal dentro dele. Todo pecado tem a maldade dentro dele. E essa excessiva malignidade ou essa excessiva maldade que existe no pecado, ela fere o coração de Deus. E como é que fere o coração de Deus? Na pessoa do seu filho. Tá? Então, é um pensamento que a irmã White diz que por todo pecado, Jesus é ferido novamente. Ok, mas ferido no sentido de... Seria mais... não de ferido literalmente, mas como se fosse magoado. É claro que Jesus não se magoou como a gente se magoa, né? Estou magoadinho por isso, né? Mas então, é como se fosse uma rejeição, né? Como se eu estivesse rejeitando o que ele fez por mim e continuando, insistindo em pecar, e por isso magoando no sentido porque ele vai ter que ficar sem mim ou sem nós, né? Na eternidade não é o plano de Deus ficar sem nenhum de nós, não é? Certo. Então, veja bem, é a gravidade do pecado. Né? O pecado, Sim. vamos dizer, ele magoa a Deus. Tá? Sim. Então, é o seguinte, então, o pecado está dizendo que da eficácia que precisamos do sangue expiatório de Cristo para tirar a nossa culpa. É bem verdade que a nossa visão sobre o pecado ela é muito limitada. E quanto mais nós aprofundarmos numa relação com Cristo, quanto mais nós usufruirmos desse espírito de graça e súplica que será derramado sobre nós vamos orar de uma forma muito intensa, mais intensa do que a igreja primitiva. Aí nós vamos entender a gravidade do pecado na medida que nós tivermos uma visão mais acentuada de Cristo. Então, o que nós precisamos é orar realmente para Jesus. Eu, por acaso, tenho o hábito de pedir mesmo a Deus que me lembre de pecados que eu possa ter cometido e que não me apercebi, e é curioso que às vezes me vem coisas assim na mente que já passaram muitos anos. É interessante isso que o pastor falou. Coisas que já aconteceram há 20 anos atrás e que me vem à mente e que eu posso pedir perdão. E tenho pedido perdão a Deus de coisas que há muito tempo atrás, que eu nem tinha o conhecimento de Deus que tenho hoje, mas que de fato foram pecado, mesmo que eu estava inconsciente, e se Deus me lembra é porque são importantes, né? Senão eu não ia me lembrar de uma coisa que não tinha importância. E é engraçado isso. Ainda ontem estava fazendo isso, eu falei, nossa, eu nunca pedi perdão por isso, Senhor, eu nunca pedi perdão por aquilo. E pude pedir, e é maravilhoso essa graça, que nos permite ainda, depois de 20 anos, 30 anos, ainda conseguirmos Deus nos trazer à memória coisas que nós fizemos e que não foram boas, mas que não tivemos,
não nos apercebemos, foi inconsciente, não foi de propósito, não foi planeado, né? Não foi planeado, mas só o Espírito Santo é que pode fazer isso. E eu agradeço a Deus pela graça, essa graça, e também pelo pastor, pela mensagem de hoje, que é sempre bom Amém. nós estarmos. O que acontece? Acho que amanhã eu vou até mudar um pouquinho o tema, que vamos trabalhar um pouquinho amanhã sobre a questão do livro da vida e do livro de registros no céu dos nossos pecados, né? É importante nós termos uma compreensão daquilo que está escrito ali, tá? E do que Deus espera de nós. Tudo que Deus está esperando de nós é um profundo e genuíno arrependimento, para que nós possamos, né, entender que só vamos chegar no céu por uma graça, por uma justiça que há em Cristo Jesus. E dentro dessa justiça de Cristo vem também não só o perdão, mas vem a graça para que a gente possa nos libertar do pecado. E o pecado é renunciado à medida em que nós sentimos a gravidade dele. É isso que o Espírito Santo quer que nós entendamos, e uma vez que nós entendemos a gravidade, vai chegar até o santuário em forma de uma súplica pedindo misericórdia. E vai seguir numa linha horizontal em nossa vida, no sentido de que haverá uma renúncia do pecado. Eu fico muito feliz com esse tema, gente, porque o maior anseio de Cristo é que nós paremos de pecar. Esse é o maior desejo de Cristo ao nos trazer na sala, é que a gente consiga pegar todas as mensagens que a gente escuta aqui diariamente. E o resumo de tudo é pare de pecar. E como o pastor vai falar amanhã sobre o livro da vida, né, e o que Cristo espera de nós, é mais uma ferramenta que Cristo vai trazer para você conseguir vencer o pecado que você ainda não venceu, para você confessar o pecado que ainda não confessou, porque não adianta a gente ter uma biblioteca de conhecimento dentro da nossa mente se nós não traduzirmos todo esse conhecimento em uma única coisa: pare de pecar. Nós precisamos parar de pecar e precisamos de pedir perdão a Deus por aqueles que já fizemos. Mas para que isso aconteça dentro de nós, nós vamos precisar de um espírito de súplica e de choro, porque a súplica e o choro, ele representa a nossa tristeza por aquilo que fizemos. Ele representa a vergonha, né? Nós temos que sentir vergonha do nosso pecado, da nossa mentira, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa avareza, da nossa fofoca, né? Temos que sentir vergonha, porque o pecado tem nome, né? E temos que dar nome ao nosso pecado e falar para Jesus Cristo: olha, Jesus Cristo, eu sou fofoqueira mesmo. Eu sempre estou caindo nesse pecado, que é o pecado da fofoca. Eu sou mentirosa. Então, eu tenho que confessar a Deus quem eu sou, para que eu possa verdadeiramente sentir tristeza e não voltar mais ao vômito. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, então, amanhã, às 5 horas da manhã, né, estarmos aqui de volta, mais uma vez, para a gente poder, então, entender o que é que está escrito no livro da vida. O que é que está escrito sobre você, nesse livro tão importante, que precisa de ser apagado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, então, encerrar esse momento com uma oração, e depois a Rutinha vai encerrar com o louvor. Eu quero ver aqui quem é que pode orar para encerrar esse momento. Irmã Nícia, a senhora pode orar? Sim, irmã. Então, encerre, irmã Nícia, esse momento para nós, com a sua oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai,
Santificado, Senhor, seja teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez de joelho para te agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas, para te agradecer também por esta mensagem que veio de encontro com as nossas necessidades. Também quero te pedir, Pai, uma bênção especial pelo pastor, pelo irmão que trouxe essa mensagem, que o Senhor usa ele, continua usando ele, abençoando ele, toda a sua família. Que o pastor Jorge possa, Pai, cada dia estar fazendo a tua vontade, crescendo espiritual, porque eu tenho certeza que este mundo todos precisa dele e que ele possa ser luz. E através dessas mensagens ele está nos abençoando também. Aqui foram feitos muitos pedidos também, Senhor, por este jovem, por esta mãe, que as tuas bênçãos sejam estendidas nesta família. O pedido da irmã Débora também, pelas suas amigas, o Senhor conhece, o Senhor sabe, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Abençoe cada irmão aqui deste grupo, Senhor. A irmã Júnia, toda a sua família e todos os nossos irmãos. O Senhor sabe também o que eu estou passando aqui em casa. O Senhor sabe, meu Deus, por a separação do meu filho, da minha nora, e que o Senhor esteja no controle, despertando eles para teu reino e para a tua glória, porque sabemos o que nos interessa daqui para frente é a salvação em Cristo Jesus. Esteja conosco durante este dia que é desconhecido, só para nós, mas para o Senhor não é desconhecido. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Aumente a nossa fé, perdoa nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, Senhor, eu venho a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, bem sei, digno sou, mas meu Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu nada posso merecer, tu vês me prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou, bem sei, digno sou, mas meu Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, somente tu és meu Senhor. Ó, salva-me por teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou, bem sei, digno sou, mas meu Jesus por mim morreu.
eu venho como estou. Amém. 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 Então, agora vamos nos despedir. Até amanhã, às 5 horas aqui do Brasil, às 9 horas de Portugal e da Inglaterra, que possamos estarmos aqui, então, de volta mais uma vez, porque amanhã continua. O Espírito Santo tem mais a falar no seu coração. Que Deus te abençoe, que você possa ter um excelente dia aí no trabalho, nos seus afazeres, que o Senhor seja contigo. Amém. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, obrigada. Amém. Obrigada, Heloísa. Obrigada, pastor. Até amanhã para todo mundo. Até amanhã. Amém. Até Amém. amanhã, se Deus Até quiser. amanhã. Bom dia para Amém. todas.